Un cordial saludo para todos. Yo soy Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos desde Brasil una entrega muy especial. Víctor Edgar Cerneto, él nos va a charlar sobre la parálisis cerebral y la quinoterapia. Así que bueno, Víctor, sin más preámbulo, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Destaco que no hablo espanhol com fluidez, pero pongo lá dispositivos em espanhol para ser mais fácil. Meu nome é Victor Pitzer, sou fisioterapeuta com 27 anos de experiência em equinoterapia, maestria e doutorado pela Universidade Federal de Pelotas, em estado do Rio Grande do Sul, e atualmente estou estudando os benefícios da equinoterapia para a população maior. Cuento con la ayuda de Alejandro ahí, si necesita alguna traducción, aclaración respecto al idioma. Y solicito que cuando no entiendas algo debido al idioma, pares la clase y preguntes. Entonces, parálisis cerebral y quimioterapia. A paralisia cerebral ela é um transtorno neuromotor resultante de uma lesão em sistema nervoso imaduro que provoca transtornos do desenvolvimento motor. Tem uma ampla gama de causas, van desde o período pré-natal até 2 ou 3 anos de idade. O transtorno do movimento da postura, mais frequentemente cambiante, secundário a um dano no progressivo ao sistema nervioso central em desenvolvimento. É importante para compreender a paralisia cerebral em seu conjunto, são as teorias do sistema piramidal e extrapiramidal, que nos dão lesões cerebrais com distintos sintomas neuromotores. Explicar rapidamente cada um deles sobre o sistema piramidal, que são zonas altas do cérebro. O sintoma principal é a espasticidade, que é um aumento do tônus muscular, que provoca que o paciente tenha algumas fixações de movimento e de postura, principalmente em padrão flexor de membros superiores e extensor em membros inferiores, que traz muitas dificuldades motoras. O sistema piramidal, então, ele é uma comunicação dos neurônios motores do sistema piramidal, que se denomina, né, neurônios motores superiores. Suas fibras estabelecem sinapses, neurônios motoras do tronco do cérebro, né, do encéfalo, com a coluna anterior de medula, chamamos de neurônios motores inferiores e neurônios alfa. É importante o sistema piramidal porque os grandes sintomas são realmente as espasticidades. Lá nos nervos periféricos, né, que se originam nos neurônios motores inferiores, inervam os músculos estriados, né, que se contraem e nos produzem os movimentos. La decussação dessa área piramidal se produz em 90% das fibras, no que lo provocam que se inervem das neurônios motoras contralaterais. É importante pensar por este motivo, né, que a maioria das lesões são contralaterais e também generalizadas. Devo dizer que os núcleos basales do sistema extra, ela é a única que apresenta sintomas de rigidez. Todos os demais apresentam sintomas de distonia. O que seria essa distonia? É um transtorno neurológico caracterizado por contrações musculares involuntárias e sustenidas que podem provocar posturas anormais e torções, principalmente. Quanto aos gânglios basais, temos vários, né? E é importante dizer que a rigidez é muito mais característica em pacientes adultos, mas mais precisamente em pacientes com enfermidade de Parkinson. Então, alguns autores incluem também, né, o cerebelo e os núcleos vestibulares como parte do sistema extrapiramidal. Alguns autores não fazem isso, mas é importante que, na maioria da literatura, os autores dizem que
tudo que não é piramidal é extrapiramidal. Por isso a inclusão, né, principalmente do cerebelo e dos núcleos da base. As estruturas extrapiramidais, elas estabelecem sempre, né, uma relação bastante complexa com o sistema piramidal para que a gente tenha um bom funcionamento de contração dos músculos estriados. É importante dizer também que o sistema extrapiramidal ele se encarga da parte automática dos movimentos, né? Movimentos realizados sem pensar, como os associados a caminhar, hablar, escrever, nadar, conduzir uma bicicleta, um carro, um coche, né? E as lesões do sistema extrapiramidal, eles não produzem paralisia, como são as lesões do sistema piramidal. As lesões desse sistema extrapiramidal provocam movimentos involuntários anormais. É importante eu dizer que os sintomas de la Coreia, elas se originam em região de esqueleto axial, principalmente no tronco. Mientras que a latetose ocorre em esqueleto apendicular, em membros. E mientras que os sintomas de las ataxias são provenientes de uma lesão cerebelosa. Todas as estruturas, né, fazendo parte desse sistema extrapiramidal. Também pode presentear cambios de tono, falta de movimento, e entre os movimentos involuntários anormais se encontram os temblores, né, os tremores, coreia, a tetose e a ataxia. Então, a parálise cerebral é uma sequela de uma lesão cerebral. Destaco, né, que a encefalopatia infantil crônica não progressiva, ou paralisia cerebral, como alguns dizem, é uma sequela de uma lesão em um cérebro imaduro, persistente e que não evoluciona. Ou seja, ela mesmo que pode ser uma lesão focal ou multifocal, mas ela persiste como lesão, mas ela não evoluciona, ela não evolui. Então, mas com certeza, né, ela influencia na lesão e exerce uma, uma dificuldade sobre a maturação neurológica. As deficiências motoras ou neuromotoras variam com maior frequência e são associadas, né, e se repercutem com a gravidade das sequelas e com a idade da criança, né, do ninho. Então, a gente tem câmbios de tono muscular, câmbios de movimento, câmbios de postura, câmbios de equilíbrio, câmbios de coordenação e motricidade, e algumas vezes presença variável de movimentos involuntários. Independente da área, seja ela piramidal ou extrapiramidal, a gente tem aí uma dificuldade sempre de postura e de movimento. Essas deficiências motoras, já mencionadas e resumidas aqui, são aquelas que a equinoterapia, né, trabalha e tem excelentes resultados. Se hablarmos um pouquinho de los benefícios da equinoterapia, diríamos que influencia em melhora do tônus, melhora da postura, dos movimentos em seu conjunto, né? Interferindo em equilíbrio, em controle postural, em la coordenação e motricidade. Como falamos das posturas, né? Temos padrões específicos de postura e movimento, deterioro do rendimento funcional e influência na aquisição e desempenho de ritos motores básicos e atividades de rotina diária. Quanto estes sintomas melhoram, né? Repercutimos diretamente na melhora motriz do niño, melhora a motricidade da criança, quando conseguimos um melhor rendimento funcional. E a equinoterapia, aqui no Brasil chamada de ecoterapia, né? Uma palavra inventada pela Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil, do qual sou professor. Temos um conceito, né? Que lá a equinoterapia ou a ecoterapia, também chamado de hipoterapia em alguns países europeus, é um método terapêutico que utiliza o caballo através de um enfoque interdisciplinário em las áreas de saúde, educação e equitação, buscando em desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com discapacidade e ou necessidades especiais. A equinoterapia em geral, ou a ecoterapia, se baseia, né, ou se basa em el movimento tridimensional do cavalo. A terapia mais intensa que conhecemos, com uma média de 30.000 estímulos em uma sessão. O cavalo oferece uma sensação de movimento que traz ser processada, né, nas regiões cerebrais do jinete, do praticante, como se diz em Brasil, e reaciona com respostas motoras organizadas. Estas reações organizam o sistema proprioceptivo em seus mais variados estímulos, sejam eles em artetesia, sinestesia, barestesia, barognosia, conceitos, né, de sistema proprioceptivo, que são estímulos que são recebidos de sensações de andar a cavalo. Ilustrarei aqui uma reação de uma pessoa montada em um vídeo que demonstra a realização de movimentos tridimensionais nos planos de eixos da marcha humana. Às vezes, em um ninho, uma criança, um ninho, né, em movimento não é tão claro quando vemos um adulto montado. Importante essa ilustração para ver que esta reação do movimento tridimensional é extremamente clara quando vimos uma pessoa montada. Conseguimos demonstrar, né, a pessoa montada em um vídeo que conseguimos ver os planos e os eixos iguais à marcha humana. O cavalo, ele, como todos sabem, né, tem suas marchas naturais, o passo, né, o caminhar, o trote e o galopar, pero que o passo é onde a gente tem a produção, né, deste movimento tridimensional. A marcha do cavalo o passo rodando ou marchando, simétrico, rítmico e rítmico, né, em espanhol. Em Brasil, a gente chama de cadenciado. O movimento tridimensional é extremamente importante para, se queres, né, produzir o movimento tridimensional. Oferecer ao praticante, oferecer ao ginete um movimento tridimensional para que haja um estímulo sensitivo. É importante que as diferentes regiões do cérebro recebem o movimento segundo a frequência do passo, que se interferida por um movimento angular de suas extremidades. Dependendo do ângulo de suas extremidades, interfere na leitura cerebral. Ou seja, o movimento ele recebido pelo ginete ou pelo cavaleiro, pelo praticante, ele é sempre interferido, né, pelo movimento angular de suas extremidades. Importante entendermos quais são as regiões. Estas variações de passos são muito importantes para serem tomadas em consideração com o público com lesão cerebral, principalmente os paralisados cerebrais, já que respeitar a estimulação de alta, média e baixa frequência e é um marcador do lugar por onde esse estímulo ingressará ao sistema nervoso central. Además, o passo utilizado, seja o antepistal, sobrepistal ou transpistal, o antepistal, que o cavalo tem uma zancada curta, né, um passo curto, em la sua pisada precede a marca da pisada anterior, ou seja, um cavalo que de alta frequência, dá muitos passos por minuto, muitos passos por minuto.
O cavalo que sobrepista é um cavalo que tem uma frequência média de la sua pisada coincide com a marca da pisada anterior, um cavalo de frequência média. E o cavalo que transpista é um cavalo que tem uma zancada larga, um passo largo, e sua pisada supera a marca da pisada anterior. Ele dá um número muito menor, muito menos, né, de frequência por um determinado tempo. Eu, eu acredito, com os anos de prática, que para este público com lesão cerebral, principalmente infantil, né, de crianças, de ninhos, temos que respeitar a estimulação de alta, média e baixa frequência para que tenhamos uma entrada, né, no seu cérebro na região especialmente lesada. É importante, además del passo a utilizar, también debemos prestar atención a Eh, la postura. Víctor, esperas un segundo, por favor. Quisiera Sí, saber, ¿todos están viendo en este momento las diapositivas? ¿Me confirmas, por favor, Gustavo, María de los Ángeles? Es que leo que no están viendo. Ángela Ochoa, sí se ve en este caso, ya en la diapositiva, variaciones de paso y estábamos hablando sobre sobrepesar. Gustavo dos Santos dice, sí se ven. Mario Salgado, lo que tienes que hacer de pronto es salir y volver a ingresar para que vuelvas a ver entonces las diapositivas. Voy a dar continuidad entonces a la grabación, ¿vale? retornando então, repito, né? Estas variações de passos são muito importantes e precisam sim serem levadas em consideração pelos profissionais, principalmente para praticantes, jinetes com lesões cerebrais. Há de que respeitar muito esta frequência, seja ela alta, média ou baixa, pois ela realmente é um marcador do lugar por onde ele se estímulo ingressará no sistema nervoso central. Repito, né? Además que utilizar o passo, devemos prestar atenção à la postura del praticante, del jinete, e ao suelo a ser utilizado e também a encilha a ser utilizada. É importante que a, os autores, né, trazem que o ajuste tônico em pacientes com lesões cerebrais, eles são importantes principalmente pela resposta que, que acontece. Então, esses cavalos, ou cavalos que têm frequência alta, basicamente ativará os receptores intrafusales. Estes receptores, eles estão sempre respondendo a respostas rápidas, assim como os receptores articulares que respondem à la pressão, gerando um aumento de tono muscular. Sabíamos que a literatura ela nos traz esse aumento do tono muscular, mas o que a gente tenta é trazer, né, colocar o tônus no mais próximo do seu padrão de normalidade. O antepistar é de alta frequência, o transpistar é de baixa frequência, porque ele estimula principalmente o ritmo, né, movimento ritmado e cadenciado, e ele estimula de forma lenta o sistema vestibular, contribuindo para a diminuição do tono, contribuindo para que a gente consiga com que essa tonificação chegue o mais perto dos padrões de normalidade. Então, ou eu aumento os estímulos proprioceptivos ou eu reduzo os estímulos proprioceptivos. Isso pela quantidade de passos dados pelo cavalo em um determinado tempo. Os nossos pacientes hipertônicos têm essa variação, né, de passo e utilizamos, né, na hipertonia e na espasticidade, que são lesões piramidais. Essa variação do ritmo para pacientes hipotônicos de lesões extrapiramidais ou cerebelosas. E quanto à variação do sobepistal, eu acho que passou isso.
E quanto à variação do sobrepistar, al de ser uma frequência média, la utilizamos para pacientes com transtornos do movimento, como citados antes, coreia, atetoses, balismos, tremores e etc. Né? Muitos são os sintomas, né, ou os transtornos do movimento que podem ser tratados com o sobrepistar. Importante que nas lesões do sistema nervoso central, a hipertonia e a espasticidade, existe um desequilíbrio entre o sistema inibidor dos movimentos reflexos e do facilitador. Então, os reflexos ficam completamente exacerbados. Temos que, durante o andar a cavalo, né? Andar a cavalo, evitar movimentos bruscos, realizar e fomentar movimentos seletivos com a máxima simetria. Importante para pacientes extremamente espásticos que não fiquemos fazendo voltas, né, e tirando a simetria do animal. Importante que a gente fomente muito esses movimentos seletivos com a máxima de simetria. Eleja, né, um cavalo que tem uma grande amplitude de passo e uma frequência mais baixa. Para todos os pacientes de hipertonia espástica, isto é extremamente importante. Para os hipotônicos, elegemos, então, um cavalo que tenha uma amplitude de passo pequena, uma frequência mais alta, ou seja, uma quantidade de passos maior. Quero mostrar para vocês um exemplo, né, de um paciente aqui da Ecoterapia Centro Rincão do Cavalo, aqui em Pelotas, que é o menino Pedro, com paralisia cerebral do tipo de parético espástico. Vocês vão notar presença de pé equino, passo acortado, passo curto, tronco adelantado, dificuldade de equilíbrio estático e controle de postura. E vamos trabalhar com um cavalo que cruza a pista, né, que transpista, ou seja, um cavalo de baixa frequência, para introduzir estímulos pelo sistema vestibular para buscar uma relação, um relaxamento, né, de tônus muscular. Notem que no seu caminhar, bastante pé equino, pudilos fletidos, tronco adelantado, muito dificuldade de equilíbrio estático, muita espacidade em músculos adutores, flexores. Tem uma dificuldade na plataforma, fica fletindo mais os rodilhos, fica com o pé mais equino, uma dificuldade de força muscular. Por isso a importância com este ninho de nós trabalharmos com um cavalo que transpista com uma frequência bastante baixa, precisamos introduzir ele, cortar, né, este movimento curto dele, este passo cortado. Quando eu ofereço um cavalo que antepista para para um caso desses, eu acabo imitando, né, reproduzindo aquilo que ele já faz de forma natural, né, de forma errada, mas natural para ele. É importante que a gente sempre pense que é a área cerebral que eu quero atingir. Então, esse menino tem uma paralisia cerebral do tipo de parético espástico
e precisa de um trabalho, um cavalo de baixa frequência. Minha preferência sempre é caminhar com o ginete montado e realizando exercícios, mas tem ocasiões que pode optar por cambiar de postura. Esse menino é o paciente Miguel, apresenta paralisia cerebral do tipo hemiplegia espástica esquerda, trabalha com um cavalo que cruza a pista, que transpista de baixa frequência, para reduzir os estímulos de pressão com os câmbios de postura. Vou ilustrar as cambiar postura muitas vezes, independente do tipo de dependendo do tipo de espacidade ou de hipotonia, é importante que pensemos, né, que cambiar postura em el cavalo sempre que nos importa é termos cavalos de baixa frequência para hipertônicos e cavalos de alta frequência para hipotônicos e cavalos de média frequência para pacientes ou praticantes ou jinetes com distúrbios do movimento. Esse é um trabalho de transferência transferência de peso para membros, lateralidade, força, tensão de tronco, trabalho bimanual. Como disse, a minha preferência sempre é caminhar, né, com um praticante montado em posição de cavaleiro, em posição de postura e realizar alguns exercícios. Miguel está realizando um exercício bimanual, né, no seu padrão de hemiplegia espástica esquerda, mas apesar da minha preferência, né, em alguns momentos é importante realizarmos trocas de postura. O que estão vendo são exercícios de volteio adaptado com lateralização, posteriorização, movimentos de rodilhas, né, joelhos, semi-arrodilado e de pé do cavalo. Esse trabalho de rodilhas é muito importante, muito importante. Paciente de rodilhas ou é importante citar, dizer que esses exercícios, né, que são exercícios chamados de volteio adaptado, como disse, de lateralização, de posteriorização, de rodilha, semi-arrodilhado e de pé, são importantes além de toda a estimulação sensorial que acontece, né, nesse momento.
além de trabalho de lateralidade, de coordenação, de motricidade, de força muscular para trocar a postura e ainda assim utilizando, né, o movimento tridimensional do cavalo para que a gente tenha um aumento dessa estimulação. Esse paciente, Miguel, chegou com uma hemiplegia muito importante, padrão flexor de membros de hemicorpo, né, esquerdo, e com o passar do tempo conseguimos que essa assimetria ela fosse desaparecendo e vocês olhando ele, vê que ele tem boa função bimanual, né? Está lá, a gente vê que sempre há uma dificuldade maior no lado esquerdo, mas sempre estimulando e já com padrão extensor deste membro, né? Esse trabalho de lateralização é muito importante para estímulo do sistema vestibular. E esse trabalho de rodilhas com extensão de braços, de membros superiores, muito importante para diminuir o padrão hemiplégico. Uh, entre outras atividades motoras, trabalho com pacientes, sempre penso, né? Que trabalho com pacientes hipotônicos, hipertônicos, muitas vezes os exercícios realizados podem ser muito parecidos, desde que o animal, né, o cavalo que eles estejam andando, se modifique a sua andadura, a sua marcha, a sua variação de passo, como chamamos, né? Ou seja, precisamos que pensemos sempre na frequência utilizada, na frequência que cada cavalo nos oferece. Para os nossos pacientes com transtornos de movimento, né, pacientes cinéticos e os cerebelosos, né, com lesões em regiões cerebelares, minha sugerência é montar sempre em posição de jinete, de cavalheiro, de praticante, sem cambiar de postura, com intento de uso de rédeas e exercícios em la linha média. As discinesias como um todo, né? Elas acontecem individualmente, podem ocorrer, né? Individualmente ou de forma mista. A Coreia é onde os movimentos rápidos, movimentos de maior amplitude,
que involucram a parte proximal de los miembros, principalmente tronco. Já os pacientes com atetose Víctor, apagaste el micrófono. ok? Me ouvem? Perfecto. Então, retornando, as discinesias podem ocorrer individualmente ou em forma mista, ou seja, temos praticantes que são coreoatetósicos, ou seja, tem uma lá mistura de sintomas, né? A coreia ela é caracterizada por movimentos rápidos, movimentos de grande amplitude, de maior amplitude, que involucram a parte proximal de los membros, principalmente a região de escápula, né, e região de quadril, ou seja, a região de tronco afetado. Já as atetoses puras, elas têm movimentos mais lentos, mais suaves e serpentinos, que los afetam a parte distal de los miembros. Pacientes que, na maioria das vezes, têm muita dificuldade de utilização das mãos. Já os pacientes cerebelares apresentam movimentos voluntários que perdem o controle. Então, são movimentos em que não se consegue atingir um alvo. Então, o movimento ele voluntário ele não consegue ser controlado. Que são as ataxias cerebelares. O que vemos muitas vezes é uma forma mista desses transtornos do movimento. Muitos pacientes coreoatetósicos com questões cerebelares, com perdas de controle, com movimentos involuntários, porque são regiões cerebrais muito próximas. Dificilmente se vê, tirando a Coreia de Huntington, tirando pacientes de atetose pura, que são mais raros, se vê, na realidade, as discinesias ou as distonias, né? Sempre de forma mista. Eleja um cavalo que tenha uma amplitude de passo média com uma frequência média. A, os autores, a literatura nos traz muitíssimo, muito poucas coisas sobre este cavalo que sobre a pista. Eu li uma vez em um livro de Dr. Severo, de Porto Alegre, ele dizia que é importante que sempre se eleja um cavalo de passo médio quando se tem essas flutuações tônicas, essas oscilações tônicas, pois ele vai interferir menos nas questões de controle postural. Vou ilustrar com alguns vídeos e fotos pacientes com distonias. Importante salientar que pacientes distônicos têm uma grande dificuldade de levar os membros em linha média. Esta menina, quando iniciou, tinha uma dificuldade enorme de se segurar no cavalo. Notem que sempre que se perde um movimento, há uma grande desorganização, principalmente de esqueleto axial. A outra menina que já consegue, tu vê pela dificuldade de face, de expressão facial, a sua dificuldade.
Repetindo, prestem atenção nas suas expressões faciais e o quanto ela se fixa, né? Para não ter movimentos involuntários muito fortes. Está uma menina com componentes coreicos e atetósicos muito importantes. Hoje eles trabalham com rédea. Aqui algumas fotos, né, desse trabalho de rédeas, dissociações de cintura, montaria, estiramentos, né, alongamentos, trabalhos em espelho, trabalhos com equitador. Consegue, se olharem na foto à sua direita, que ela já leva as duas mãos à linha média, depois de muito trabalho. Já consegue, nesta foto à esquerda, manter uma mão na rédea, mesmo com uma desorganização muito grande no outro hemicorpo, mas já consegue esta montaria um pouco mais organizada. Exercícios ali de dissociações de cintura, né, alongamentos, estiramentos, trabalhos de rédea. E em esta última diapositiva, ilustramos a um adolescente com paralisia cerebral de origem cerebelar, cerebelosa. Gostaria que prestassem atenção na sua dificuldade de marcha. Notaram muito dificuldade. Esse é um movimento dismétrico, apresenta uma grande desorganização de medida de movimento. Dismetria, este sintoma. Dismetria da marcha. E é claro que tem essa apresentação de sintoma também em membros superiores. Olha a dificuldade de medir distância. Componentes de movimento cerebelar em extremidades. E gostaria de
de resumir, definitivamente eleger o passo del cavalo é muito importante para chegarmos às zonas cerebrais lesionadas. Cito que, principalmente em pacientes com lesões cerebrais, importante que busquemos cavalos com características de passo diferentes. Cavalos que transpistam para pacientes hipertônicos, cavalos que antepistam para pacientes hipotônicos, cavalos que sobrepistam para pacientes distônicos e cerebelosos. Em 20 anos em uma instituição aqui na cidade de Pelotas, atendi mais de 500 paralisados cerebrais. E vi o quanto isso modifica a nossa estratégia, modifica o praticante montado. Então, como uma sugerência minha, né? Queria dizer que isso são coisas que fazem muito diferença para pacientes com paralisia cerebral. Uma vez mais, eu agradeço, graças por essa lá invitação. Desculpe-me pelo meu opérrimo espanhol e me pongo à disposição de todos para perguntas e comentários. Muitas graças. Que meus Nada, por contatos, se el contrario, Víctor. precisarem, meu zap, que nem do outro, se precisarem, entrem em contato. De verdad, muchas gracias por esta entrega y sobre todo por ese gran esfuerzo que has hecho al colocarnos las diapositivas en español y obviamente ese material audiovisual que complementa muy bien las explicaciones y toda la teoría. Me gustaría dejar acá esta imagen un segundo para que las personas que quieran contactar a Víctor en su lugar, ahí tienen las redes, tienen el número de celular. Sin embargo, me gustaría, Víctor, que nos cuentes que actualmente estás dando cursos, tipo de procesos la gente puede llegar a acercarse y a consultar contigo. É, eu faço parte de um grupo docente da Ande Brasil e ministramos por acá em algumas regiões brasileiras curso básico de ecoterapia, né, e cursos avançados. Mas eu sempre hablo aqui com Daniela Marinho, que gosto muito da forma em que países de língua espanhola da América Latina tratam o cavalo. Acho que vocês conhecem mais, têm mais conhecimento do cavalo do que nós brasileiros. Mas estamos tentando cada vez mais entender como ajudar as pessoas discapacidades, de todas as discapacidades, desde de crianças, adultos e idosos, né? Hoje, como disse lá no início, estou trabalhando, né, para verificar o benefício da equinoterapia, da ecoterapia, da hipoterapia nesta população, né, de idosos, como a gente chama aqui no português. E me coloco à disposição aí para comentários, perguntas, estarei sempre às ordens. Perfecto. Entonces, para que sepan, Víctor también es docente para de Brasil, dan cursos y certificaciones eh, a a nivel de básico, intermedio y avanzado. Entonces, bueno, ahora quiero brindarles a todos la oportunidad de que quienes tengan preguntas, tenemos acá la fortuna de estar con Gustavo, quien nos hace de pronto la traducción en caso de que no nos entiendan. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna manifestación? Yo voy a revisar acá el chat. Mm, Me pregunta que si tienen posibilidad de los slides. Víctor, ¿tú me autorizas para enviarles el PDF a las personas que me consulten? Sim, sim, sim. Ok, Tem aí, entonces acá les cuento a todos quienes deseen, me pueden escribir por interno. Yo les envío el PDF de la presentación. ótimo. Entonces acá esa pregunta resuelta.
Mm, ok, bueno. De momento acá en el chat no hay preguntas, pero listo, ahora sí, alguien que esté en sala que quiera hacer alguna pregunta, alguna manifestación. Alejandro, a mí me gustaría decir algunas palabras. Adelante, por favor, Leonila, te escuchamos muy Eh, bien. Oye, estoy pésimo con el internet, por eso y el teléfono se me va, pero súper rápido la batería si prendo la cámara. Bueno, primero agradecer montones la presentación. Cada día nos damos cuenta y podemos rectificar, ¿ya? Que la marcha del caballo es muy importante para muchas cosas, para poder avanzar en ciertas limitaciones que muchas personas tienen. Eh, y nada, pues, gracias enorme por él darnos esta charla interesante, ¿ya? Y agradecer esa parte de ser tan, en una palabra podríamos decir, una persona tan humilde, de poder mostrarnos y darnos a conocer todos los conocimientos que él ha adquirido. Y vuelvo a repetir otra vez, rectificar otra vez que los caballos son unos seres, son animales, pero son unos seres que nos transmiten y nos ayudan mucho en muchas cosas. Así que muy agradecida de la charla. Gracias, gracias. Muchas Ok, gracias. bueno, vamos con alguien más quien tiene preguntas, manifestaciones o comentarios. Joana Camisa Neisau para todos. La marcha de los caballos son curativas. Bueno, Víctor, yo sí tengo pregunta entonces, ya que están acá todos como tímidos, pero básicamente, ¿cuál sería la indicación en cuanto a la frecuencia de las sesiones de hipoterapia para los casos que nos has mencionado, tanto en los temas de hipotonía, los temas cerebrales y en los temas de espasticidad? Alejandro, alguns estudos, principalmente com pacientes com espasticidade, se fala muito em duas vezes por semana. Não temos estudos que comparem uma vez e duas vezes para pacientes hipotônicos e pacientes com transtornos de movimento, coreicos, atetósicos, enfim, são aqueles distônicos em geral, discinéticos, mas tem-se uma inferência por estudos de qualidade não muito grande que duas vezes por semana é melhor que uma. Mas uma coisa é importante, todos que fazem uma vez por semana têm bons resultados. Ok. Ahora, frente a los temas de la duración, muchos procesos van a ser de muchos años. Cuéntales un poco de pronto a algunas personas que tal vez no tienen el conocimiento de a cuánto tiempo se puede restablecer o lograr alguna habilitación o rehabilitación, eh, ya sea parcial o estas personas. Não entendi direito, não compreendi. Ok, en cuanto a al tiempo de rehabilitación o habilitación de estas personas, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar el tratamiento? Ah, o tempo de tratamento. Uh, Em geral, no Brasil, a gente trabalha com no máximo de 2 anos, mas nós temos agora algumas experiências aqui na região sul, de pacientes que têm uma melhora um pouco mais rápida, com alta mais rápida, por ser de serviço público, né? Então, temos pacientes que dão alta em 6 meses, alguns em um ano, mas no máximo em 2 anos a gente pensa em alta, né? Tem um problema que são pacientes praticantes ginetes, né? Crônicos.
Então, é importante que eles terão alguma dificuldade pelo resto da vida. Então, é importante que eles também façam outros tipos de terapias, né? E na maioria dos pacientes que chegam até nós, participam de outros tipos de terapia, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. Então, também a gente pensa que mais que 2 sessões semanais e mais que 2 anos seria muito por uma técnica que é muito específica. Ok, genial. Vamos a dar la palabra a Florencia. Florencia, si quieres para que hagas tus comentarios y preguntas, por favor. Hola, buenas Província. noches. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Mi pregunta son dos, en realidad. Una es el tiempo que lleva por sesión con cada paciente, con este tipo de población de pacientes, con este tipo de patologías, ¿no? De diagnósticos. ¿Cuál sería el tiempo de sesión recomendable? Porque siempre se habla entre 30 a 40, 45 minutos. Y en este tipo de población, ¿cuánto sería? Aqui no Brasil, a gente usa o padrão de 30 minutos. É 30 importante, minutos. é importante que nós pense que alguns pacientes hipotônicos, no início do tratamento, não aguentam 30 minutos a cavalo por causa da Ujú. quantidade de estímulo. Eu sempre digo, nesses muitos anos de prática de equinoterapia, de que eu não conheço nenhuma técnica, nenhum método tão intenso quanto esse. Y la otra pregunta, bueno, serían lo recomendable 2 sesiones por semana de ecoterapia más las sesiones en el consultorio de fisioterapia, ¿no? Para la rehabilitación. Sim, sempre. A gente por aqui, né? A gente trata a ecoterapia. Eu não gosto dessa palavra é uma terapia complementar, mas eu acredito que ela é muito bem-vinda associada à fisioterapia, fonoaudiologia em consultório. Y para una mejor, no sé si mejor resultado, acerca del equipamiento que se usa en el caballo, monturín, cincha, solo cincha, ¿qué es lo más recomendable? O el É, caballo simplemente a pelo, con un cinchón. a gente não usa, aqui no Brasil, a gente não usa cavalo a pelo, tá? Eu adoraria, mas eu acho que o estímulo ele está mais presente na criança. Mas por uma questão de segurança, a gente não utiliza cavalo a pelo. O que eu tenho visto, né, já que a gente está nessa questão de doutorado, né, a gente tem acabado estudando muito a técnica em si, né? E o que a gente tem visto em alguns estudos é que há muito mais contração muscular em pacientes em cela e não em manta. Então, os estudos discutem isso e dizem que possivelmente a colocação a cela coloca o praticante, o ginete, no local correto e por isso há uma maior amplitude das contrações musculares, principalmente de tronco. Isso ainda tem alguns outros estudos. Tem um estudo de uma das maiores pesquisadoras no Brasil, que é a professora Ana Paula Espíndola, e com pacientes hipotônicos, as contrações musculares, né, hipotônicos, síndromes de Down, trissomia do 21, aconteceram mais em manta. Então, ainda há na literatura algumas coisas controversas sobre o que é melhor, o que é pior. Eu me utilizo muito de cela. Mm. Es decir, que usted recomienda, hasta donde entendí bien, a ver, que se use, sí, un monturín, algo que le dé más equilibrio y soporte al paciente, pero Isso, isso. que no sea una montura completa, sino algo más simple, pero Isso, que le dé un tipo de soporte y que ponga en eje al paciente sobre el mismo eje del caballo. isso mesmo. Aqui no Brasil se usa muito cela australiana. Não sei se vocês, como é que vocês chamam aí, mas para nós a cela australiana ela é uma cela muito utilizada, porque a cela inglesa, que é a cela de salto, né?
ela tem uma base muito pequena e atrapalha e joga o paciente praticante para frente. Então, o ginete está o tempo todo jogado para frente e não se organiza. Por isso usamos aqui muita cela australiana. No Rio Grande do Sul, pela proximidade que a gente tem com vocês, a gente aqui, muito diferente do resto do Brasil, a gente aqui usa também basto e pelego, né? Pela proximidade com a Argentina, Uruguai, né? Então, a gente tem essas características que são só nossas mesmo. A gente não vê no Brasil, onde a gente sai da ministrar cursos, a gente não vê usarem pelego, principalmente. Muchísimas gracias. Eu que agradeço. Obrigado. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Mientras eso sucede, Víctor, nos gustaría que nos cuentes si ustedes en ese tipo de usuarios utilizan o no la monta compartida, la monta gemela o la monta en tándem. Si no lo hacen, ¿qué elementos utilizan? Muito bem. É a famosa montaria dupla, né? A gente Correcto. chama, que a gente chama aqui no Brasil de montaria dupla. Eu, há mais de 15 anos, não pratico montaria dupla com nenhum dos meus pacientes. Eu entendo que isso é uma coisa bastante pessoal minha. Eu entendo que isso que eu vim falar com vocês sobre frequência de passo é uma coisa que se modifica muito numa montaria dupla. Eu tenho um estudo que eu posso, inclusive, depois passar para vocês. Esse é um estudo feito aqui, feito por mim e por alguns alunos meus de graduação, em que a partir de 20%, na verdade, a partir de 10%, já houve uma alteração na amplitude do passo do cavalo. E a partir de 20%, todos os cavalos de baixa frequência começaram a fazer passos de alta frequência, ou seja, cavalos que transpistavam, a partir de 20% passaram a sobpistar e logo após antepistar. Porque entendo eu que a montaria dupla, ela não é, ela além de sobrecarregar o cavalo, ele ainda joga o terapeuta, né, em cima de uma região de rim, enfim, mas não é que a questão nem é o rim, é o quanto eu inverto a coluna do cavalo ao sentar lá atrás, né, onde não tem assento. Então eu uso dispositivos de trocas de postura, né, de cambiar posturas de praticante, a gente tem no Brasil essas roupas terapêuticas que também ajudam, né? Os Ped Suite, Terra Suite, Adele Suite, Hipo Suite, que são roupas que a gente consegue estabilizar um pouco mais aquele ginete que não tem condições de ficar montado sozinho. Temos também o Table, que é um caixote de isopor, que a gente mesmo faz, e a gente consegue fixar o caixote na criança, não no cavalo, exclusivamente na criança, né? Se precisa tirar a criança, tira com o caixote. O table, ela é também uma boa possibilidade. Eu não digo assim que sou contra a montaria dupla, mas eu evito ela e tenho evitado há muitos anos. O que admito fazer é o que a gente chama de maternagem, né? Paternagem, voternagem. E é quando uma criança com alguma dificuldade de montar sozinha, por uma questão muitas vezes de apego com a família, andar por algum tempo muito pequeno com a mãe, ou com o pai, ou com o avô, ou com um cuidador em geral. Essa uma técnica que eu vejo bem-vinda. Não, como é que eu vou dizer? Não sou contra quem opta pela montaria dupla, mas dentro dos estudos que já fiz, com eletromiografia, com biofotogrametria, vejo que há uma alteração importante da naturalidade do movimento do cavalo. Inclusive, vou te mandar esses artigos para te passar para quem tiver interesse. Genial, claro que sí. Si quieres me lo puedes enviar a mí al WhatsApp y yo le comparto a las Sim, personas que estén interesadas en obtener ese
ese estudio del por qué no es conveniente entonces hacer esa monta dupla, como lo mencionan allá, o esa monta gemela o esa monta compartida. Eh, Víctor, ¿qué casos están contraindicados para ser sujetos de tratamiento con la hipoterapia dentro de estos grupos que nos has mencionado? Bom, quando a gente pensa em contraindicações, eu tomo cuidado com escolioses acima de 30 graus. Tomo cuidado, não quer dizer que eu não monte crianças com escoliose acima de 30 graus, mas tenho uma restrição e tenho um cuidado de fazer um exame de imagem a cada 6 meses. Contraindico todos os pacientes com escoliose acima de 45 graus ou acima de 30 graus, que no primeiro ano aumente essa curvatura. Então, isso é uma coisa relacionada à coluna vertebral. Pacientes com luxação congênita ou luxação de quadril de forma, como eu digo, como é que eu vou dizer? Pacientes com, vamos pensar assim, pacientes que luxam o quadril, que têm o quadril luxado, mas que não têm dor. A gente pode estabilizar essa diferença de membro com o estribo. Mas pacientes que têm dor, né, principalmente aqueles espásticos mais graves de adutores, a gente também contraindica. Eu tenho muito cuidado também, não é uma contraindicação absoluta, mas tenho muito cuidado com pacientes que não têm nenhum tipo de controle cervical. A gente sabe que nós temos uma articulação chamada atlantoaxial, que é a causa ortopédica mais comum em pacientes hipotônicos, né? E aí, claro que a síndrome de Down ela sempre vai se sobressair, mas a gente sabe que pacientes com instabilidade atlantoaxial por hipotonia muito grave, a gente pode, né, provocar alguma coisa muito importante nesse tipo de paciente se tiver o chicote. Então, sempre que chega para nós, aqui no centro, a gente pede um raio-x para avaliação de instabilidade atlantoaxial. Se a primeira e a segunda vértebra tiver mais de 3 milímetros, né, de diferença, a gente contraindica. Acho que dessa população é isso. Ok, genial. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, vamos con una última pregunta. No sé si alguien quiera participar. Adelante, Ana Karina. ¿No? Ah, perdón. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos a ese proceso de gratitud. Alejandro, buenas noches. Hola, Buenas Lina. noches a todos. ¿Cómo estás? Es que Muy quería bien. hacerle una pregunta al doctor. Buenas noches. Doctor, en los pacientes con luxación de cadera, ¿ustedes hacen el proceso, reciben estos chiquis pues con PERC, lo reciben para hacer el proceso de quimioterapia? En los pacientes con luxación de cadera, porque ya tú le vas a contar lo de la escoliosis, lo de la parte cervical, pues hay que tener mucho cuidado, pero lo de luxación de cadera. Me ajuda aí, Alejandro. Sí, claro que sí. Es que el audio de Lina tiene como un retorno, pero la pregunta es que si pacientes con luxación de cadera están habilitados para el tratamiento o si de pronto tiene alguna contraindicación. De qual? Luxação de quadril? Correcto. Não. Se tem dor, a gente encaminha para tratamento antes de começar a terapia. Alguns pacientes fazem cirurgia, né? Alguns têm, alguns não. A grande maioria não tem bom resultado numa fixação, por causa que a cabeça do fêmur tem um problema ali na fixação da fóvea. Então, os pacientes que têm dor, mesmo pós-cirúrgico, dificilmente vão conseguir montar cavalo. Eu estou falando de um paciente
com muita espacidade. Estou falando de um paralisado cerebral que tem um quadril fora do lugar, né? Se fosse simplesmente uma displasia de quadril congênita, sem nenhuma alteração tônica, a gente pensaria de forma diferente. Mas pensando na paralisia cerebral e nas luxações de quadril, aquele paciente que tem, na maioria das vezes, faz parte do quadro clínico, tem um aumento muito grande da hipertonia dos adutores, que faz com que o quadril ele se inverta e que a fóvea, né, que é aquele espacinho e aquele ligamento que segura a cabeça do fêmur na sua cavidade, ela acaba não tendo bom resultado cirurgicamente. Então, na maioria das vezes que a gente encaminha para tratamento, os pacientes voltam e voltam com dor e a gente contraindica realmente. Ok, muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a detener ahora la grabación.